Olá, a paz, a graça. Eu sou Adriano, sou consultor de Ayurveda, instrutor de Hatha Yoga clássico, discípulo de Jesus Cristo, graças a Deus. E eu estou aqui nesse momento transmitindo o conhecimento que tem nesse livro, o conhecimento que eu alcanço, a minha experiência em relação a esse livro, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Reagan. Kenneth Reagan é um discípulo também de Jesus Cristo, que esteve aqui conosco de 1950, de 1930 e pouco até, eu não sei quando ele deixou, mas questão de 15 anos atrás foi que ele foi para a glória, está na glória do Senhor. Hoje nós estamos lendo esse livro e trazendo os conteúdos que a gente consegue absorver dele, Eu aconselho você comprar, adquirir esse livro e ter ele como uma leitura assim diária, porque ele tem toques muito bons. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11. O capítulo 11 que fala assim, número 2, a voz interior. Como ser dirigido pelo Espírito Santo é um título de uma vivência que o Kenneth Reagan teve, e ele foi ensinado e instruído pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus. Ele foi instruído como ele ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus, Então, ser dirigido pelo Espírito de Deus é ter intimidade e relacionamento com Deus. E no capítulo anterior, capítulo 10, ele falou que o módulo 1 de relacionar com Deus é pelo testemunho interior. Hoje nós vamos no capítulo 11 que fala sobre número 2, a voz interior. A voz interior. E ele começa citando um livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 1, diz assim, digo a verdade em Cristo. Aqui quem está dizendo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi outro que ele, na caminhada dele, ele viu Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para ele. Ele estava no meio de muitas outras pessoas, ele foi o único que viu, porque Jesus se mostrou só para ele. E ele, ao ver Jesus, ele caiu do cavalo, ele estava em cima de um cavalo, caiu e entrou em um êxtase, ele entrou em um outro nível. E ele teve outro comportamento, as pessoas até achou ele estranho e deixou ele para lá. Então, o Paulo escreveu isso aqui, olha esse nível, quando ele viu Jesus Cristo, olha como é que ele foi para outro tipo de percepção da vida. Olha esse verso, diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Vamos ler de novo? Digo a verdade em Cristo. Dizer a verdade em Cristo é você estar estabelecido em Cristo, não é o seu intelecto, não é a sua vontade, mas já é assim. Eu vi Cristo, Cristo apareceu para mim e Ele me revela. E o que Ele me revela é muito bom e é suficiente, eu não preciso mais do meu intelecto, não preciso mais das minhas vontades, eu me entrego e só eu me entregar a Cristo, estar em Cristo é extraordinariamente bom demais. Não preciso de mais nada.
Então, digo a verdade em Cristo. Não minto. Porque se mentir, você fala assim, Cristo, Deus, eu sei que você existe, mas deixa eu puxar um pouquinho para mim aqui, deixa eu trazer do meu jeito, da minha forma. Então, quando a gente traz do nosso jeito, da nossa forma, a gente entra no modo assim de fazer do nosso jeito. Então a gente não está nessa verdade última, na verdade absoluta, e cria uma verdade paralela, a nossa verdade. Isso gera uma mentira, porque ela não tem permanência eterna. Tudo que a gente cria, tudo que o homem cria, ele é transitório, é efêmero e vai se desvanecer. Então é uma mentira. Então, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo. Então o intelecto, a inteligência, a vontade própria, não deixa de existir, ela está tudo aí. Só que testemunha comigo, está testemunhando, deixa o testemunho interior cuidar dessas coisas minhas, testemunhando comigo no Espírito Santo. Aí, ó, a consciência sai desse nível grotesco e vai para no Espírito Santo. A minha própria consciência. Aí ele encontra que existe algo que transita no mais sutil, no mais grotesco. Ele transita na inteligência física, na percepção física. Ele transita no movimento da mente, nas ondas de pensamentos e emoções que vai e volta, que é a natureza da mente. E essa consciência ela vai também no nível mais sutil, que é o nível eterno, que é o nível da realidade última, da verdade última. É onde há paz, a luz, onde há uns atributos da eternidade, da cultura do reino de Deus. Então, consciência é esse aglomerado de percepções sutis, moderadas, grosseiras. Então, nós já gastamos aí 7 minutos só entendendo e falando sobre esse verso, né? Vamos ver o que o Kenneth Hagin fala. Ele diz assim, ó, a maneira número 1 pela qual o Espírito nos guia é pelo meio do testemunho interior. O número 2 é pela voz interior. Então tem a presença e agora tem a voz interior. A voz interior, olha o nível de discernimento, de percepção, né? Kenneth Hagin continua dizendo, ele fala assim, o homem exterior tem uma voz e o homem interior, que é o espírito do homem, o homem interior é o espírito do homem, também tem uma voz. Essa voz do homem interior chamamos de consciência. A consciência fala. Ela é mansa e suave. Ela tem uma fala mansa e suave. Quando a consciência fala, ela vem com esses atributos de mansidão e suavidade. Seu espírito tem uma voz e ele falará com você. Seu espírito tem uma voz, o nosso espírito tem uma voz, e essa voz e esse espírito falará conosco. Ele dá aqui um exemplo, ele dá um testemunho dele aqui, ó. Ele fala, em setembro de 1966, teve um colega meu que me criticou e disse que eu não posso fazer esses vídeos porque eu não tenho uma boa dicção. Eu falei, vai com dicção ruim mesmo. Então, em setembro de 1966, saímos de
Garland, Texas, um subúrbio de Dallas, onde moramos por 17 anos. E nós mudamos para Tulsa, Oklahoma. Como a mudança aconteceu, minha esposa e eu estávamos em Tulsa a trabalho. O ministério estava crescendo e eu já havia imaginado em minha cabeça o que fazer com o escritório e a casa do Texas para acomodar o crescimento. Contudo, um amigo que estava conosco em Tulsa disse: Irmão Reagan, você tem de vir para cá. O antigo escritório do irmão T.L. Osborne está à venda. O administrador deles me pediu para vender o escritório. Ele falou o preço que estavam pedindo, que era extremamente baixo. Ainda assim, eu não estava interessado. Finalmente ele disse: vamos dar uma olhada? E eu fui apenas para agradá-lo. No momento em que entrei naquele prédio, uma cigarra começou a cantar dentro de mim. Abre parênteses. Algumas vezes o testemunho interior é tão real que pode quase soar como uma cigarra. Então, essa cigarra está representando o testemunho interior, a presença. Testemunho interior, o número 1. Né? Fecha parênteses. Aí ele coloca assim, ó. Eu conhecia aquele som, assim como sabia o nome. Assim como sabia o meu nome, eu conhecia aquele som, eu conhecia o som, assim como sabia meu nome. É isto. Mas eu não quis ouvir. Na verdade, eu queria permanecer em Garland. Quantas vezes a gente sente a presença do Espírito de Deus no nosso espírito, aí a gente fala, não, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor existe, o Senhor é bonzinho, mas eu quero prevalecer a minha vontade. Né? É isso que ele está dizendo aqui, está contando essa experiência dele aqui. Ele abre parênteses aqui e diz assim, ó, é por isso que muitas vezes não ouvimos, nós não queremos ouvir, dizemos que queremos, mas de fato não queremos. Dizemos que queremos, mas de fato não queremos. Isso aqui é muito forte. Eu muitas vezes, Deus. Aí quando Deus vem, eu falo, não. Desculpa, Deus, eu só queria um pouquinho, só queria saber que só existe. Mas deixa eu fazer do meu jeito. Eu tenho esse hábito. Eu estou me corrigindo. Porque sair da presença de Deus, eu já descobri que é muito trabalhoso e penoso. É muito nada a ver, sabe? Então, estar na presença de Deus e ser guiado por Ele é muito melhor em tudo. A comida fica mais saborosa, o amor fica mais amoroso, o relacionamento fica mais harmonioso, a vida fica mais plena, as dificuldades ficam mais... As dificuldades e as adversidades, você fica mais robusto diante a elas, e Deus vai dando direção e Deus vai dando estratégia, conselho, direções, e você vai pontuando e vencendo no ponto certo, no ponto de Deus. Aí o Kenneth Reagan continua. De volta à casa de nossos amigos, minha esposa me perguntou sobre o prédio. Oh, não, eu já imaginei como vamos fazer tudo. Vamos permanecer onde estamos. Vamos transformar toda a nossa casa em escritório e permanecer em Garland. Naquela noite fomos para a cama e eu não pude dormir. Normalmente não tenho problemas em dormir. A Bíblia diz, abre aspas, aos seus amados ele o dá enquanto dormem.
Isso está lá no livro de Salmos, o capítulo 127, o verso 2. Vou repetir. Aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dorme. Maravilha, bom saber disso. Aí o Kenneth Hagin fala, eu sou amado dele, e você também é. Abre aspas. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso está em Efésios, capítulo 1, verso 6. Em Efésios, quem está falando aqui já é o apóstolo Paulo. Essa carta de Efésios ele já fez depois de ter depois dele ter visto muitas vezes Cristo e ter se rendido ao Espírito de Cristo. Paulo ele aprendeu a se render ao Espírito de Cristo. Depois que ele estava totalmente rendido e vivendo nessa comunhão com Cristo, ele começou a escrever as cartas, para através dessas cartas ficar para nós discípulos esse caminho das pedras, a gente flutuar sobre as águas das emoções, a gente sair de ficar afundando nas águas das emoções e sendo vitimizado por essa pressão do mundo, e em Cristo Jesus a gente andar sobre as águas. Então tem um caminho das pedras. Então as cartas que Paulo escreve às igrejas são dicas de como andar, onde estão as pedras para você pisar e caminhar sobre as águas das emoções. Então, nesse verso de Efésios, o Paulo está dizendo assim, que ele, Cristo, nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é que ama? Deus nos amou, Deus nos ama. E Ele enviou o seu Filho, para através do seu Filho, nós temos acesso até Ele e aceitar o amor dEle e viver do amor dEle. Fecha aspas. Então, aqui o Kenneth continua. Então eu sempre clamo a promessa do Senhor e digo, abre aspas, Senhor, eu sou seu amado. Então eu aceito o Senhor e seu trabalho. Eu lhe agradeço pelo sono. Fecha aspas. E eu sempre durmo tranquilamente. Então era assim a oração que ele fazia, era a conexão que ele tinha e dormia tranquilamente. Mas desta vez não pude. Minha consciência estava me incomodando. Minha consciência é a voz do meu espírito. Meu espírito sabia e eu não o estava ouvindo. Ele estava ignorando o espírito dele, e isso gerou incômodo para dormir. A oração dele para Deus ficou só uma oração assim, de faz de conta, uma oração da boca para fora, mas não era uma oração verdadeira, alinhada. E aí, essas orações repetitivas de boca para fora, não chega a Deus. Deus nem escuta, não chega a Ele, né? Aí o Kenneth Hagin continua. Deitado em silêncio durante a noite, eu disse, abre aspas, Senhor, se queres que eu me mude para Tulsa, eu irei. Do natural, não quero me mudar, mas eu não ficaria no meio do seu caminho. Então, depois de muita relutância, ele teve essa sacada, né? Jesus também fez isso, né? Jesus, quando ele viu a pancada que ia ser feia, né? A crucificação, os espinhos no couro cabeludo, aquela chicotada batia na carne, arrancava pedaço da carne, a costela ficou a aparência viva, né? Ficou sem a aparência, ficou sem a cobertura da carne e dos músculos. Dava para ver as costelas de Jesus, de tanto que foi dilacerado.
pelas chicotadas que ele levou. Jesus, quando ele sentiu essa pressão, ele falou: Senhor, livra-me disso, mas se for da sua vontade, seja feita a sua vontade. Então, Kenneth Hagin, ele fez isso aqui, né, depois, não sei de quantas horas lá, lutando para dormir, né? Aí ele continua: então dentro de mim, ouvi uma voz mansa e suave. Olha, depois que ele se rendeu, dentro de mim ouvi uma voz mansa e suave. Não me refiro ao Espírito de Deus falando. Quando o Espírito de Deus fala, percebemos mais autoridade. Olha isso. Quando o Espírito de Deus fala, percebemos mais autoridade. A voz mansa e suave é o nosso Espírito falando, mas ele transmite a mensagem do Espírito Santo que está em nós. Olha que interessante. Então, quando a voz mansa falando, é do nosso espírito, que ela está mansa e suave, porque está ungida com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a unção, né? Unção, ungido, é o óleo, né? O óleo, quando ele é derramado assim, ele não derrama e espalha rápido. O óleo, ele vem, ele penetra. Depois que ele penetra aquela substância que ele está, ele transborda para substâncias vizinhas. Então ele tem uma mansidão, uma suavidade, né? Aquela voz mansa e suave, a voz interior, não com tanta autoridade, lá dentro de mim disse, abre aspas, eu vou dar aquele prédio a você. Meu Deus do céu. A voz interior falou assim, eu vou dar aquele prédio a você. Fecha aspas. O Kenneth Hagin continua, eu ri. Sei que há muita incredulidade nisso, mas eu disse, mas ele riu, né? E disse, abre aspas, tudo bem, quando você fizer, acreditarei. Aqui ele não está colocando a prova, né? Ele está dizendo assim, estou de olho, quando você fizer, eu acreditarei. Ok. Aquela voz interior, pegando o que o Espírito Santo estava dizendo, me revelou, apenas observe. Abre aspas. Apenas observe. A voz interior falou, apenas observe. Esse apenas observe é um estado meditativo muito grande. É um estado assim, onde você faz as coisas do dia a dia, está presente em tudo, mas aquilo está lá, você está observando. Você está com a mente focada. Você está direcionado, tem uma intenção. Apenas observe. Kenneth Hagin continua, ele diz assim, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas foi surpreendente como Deus nos deu aquele prédio. Abre aspas. Mais detalhes sobre a mudança para Tours no apêndice 3. Ok. Então aqui nós fechamos o capítulo 11, muito rico, por sinal. Nós estamos com 23 minutos, conversei muito. Então, se você curtiu, curta, dá o joinha aí por esse canal, entender que o assunto é relevante e possa outras pessoas ver e ouvir o que Deus está fazendo através de nós aqui. Eu que estou gerando esse conteúdo e você que está patrocinando o conteúdo. Obrigado, obrigado, abençoe-nos nesse dia de hoje. Abençoe essa pessoa que está escutando, essa família, enche esse lar da tua presença, enche o coração da pessoa que está escutando, da tua presença, e traz paz e prosperidade, física, emocional e espiritual, para a honra e glória do teu nome. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Põe a mão no seu coração e receba através de mim transbordando a glória de Deus.
não sou eu, mas Deus em mim e através de mim chega até você. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Beijo no coração.